o que o Ícaro compartilhou comigo das últimas falas, né, da Raquel Lunick, do Kohara, enfim, são dimensões desse embate, dessa luta direta na cidade. E eu estou falando de um outro lugar. O meu lugar, ele é mais próximo aí sim da residência, mais próximo talvez dessa curadoria da Juliana, do Yudi, talvez em certa medida com o Ícaro. Então a minha intenção aqui é compartilhar com vocês duas grandes experiências, se for possível uma terceira, dessas articulações justamente entre práticas artísticas e esses outros agenciamentos que acontecem na cidade, e a gente problematizar questões a partir dessas experiências e conversando. A primeira experiência que eu compartilho com vocês chama Exo. Ela foi uma plataforma que eu cofundei com um grupo no começo dos anos 2000. Foi um momento bem interessante, que também foi um momento de inflexão. Eram os primeiros fóruns sociais mundiais. A gente começou em 2002, justamente no ano de eleição do Lula. Tinha um embate muito grande e uma inflexão que a gente está vivendo agora de outras maneiras. E nos interessava. Eu sou arquiteta de formação e trabalho com artes visuais, e sempre trabalhei entre esses dois campos, mas menos no projeto e mais numa dimensão do sensível, de como que a gente entende, o que sempre me interessou, como a gente entende a cidade, como se compreende a cidade, quais são os nossos filtros, quem está fazendo a cidade, como articula isso. E nesse momento eu me juntei a um grupo maior de pessoas de vários campos do conhecimento, desde o filósofo que chama Peter Paul-Pelbartsch, o Eli Ronick, a Denise Santana e outros artistas, o Kazu Nakano, que é um urbanista, e veio a partir de um desejo de construir um projeto, que daí surgiu essa plataforma que a gente chamou Exo, que desejava justamente construir esse lugar que era no campo da arte ainda, é importante situar isso, mas que pudesse problematizar, então, como é que se dão essas inserções, essas dinâmicas, essas representações da metrópole. Então, a gente se colocou como um laboratório nesse sentido, de reflexão, produção e mediação cultural, situado em São Paulo, que se estava no campo da arte, no campo da arte a gente conhece. Você tem os museus, você tem centros culturais, naquele momento, pelo menos muito mais fortemente, o mercado, e você começava a ter um fortalecimento novamente de coletivos de arte muito forte. E esse processo que a gente construiu, que não era nem um coletivo artístico diretamente, mas mais como um mediador desses processos. Como é que a gente podia funcionar como mediador entre esses vários atores que atuavam na cidade, que imagens eram essas que estavam sendo produzidas, que narrativas eram aquelas que estavam sendo produzidas, e como é que a gente podia problematizar. O que eu vou querer é uma água, se você puder me ajudar. E aí, nesse sentido, a gente acabou escolhendo o edifício Copan, que ele como o lugar de trabalho do projeto, um lugar de reflexão do projeto e justamente das residências que a gente montou naquele momento. A Exo foi a primeira plataforma, foi o primeiro programa de residência artística em São Paulo em 2002, 2003. Já acontecia uma no Rio de Janeiro, Capacete. E era muito interessante porque residência é um nome, é um formato muito amplo, né? Você tem centenas de residências artísticas no mundo, e são muitas maneiras de fazer, de operar, de atuar. Ai, obrigada. Mas o que era fundamental para a gente era justamente como lidar, como construir processos e não só objetos finais, de como
criar situações que pudessem reunir justamente o urbanista, o cidadão, o artista, criar processos de trabalho, criar processos de troca de conhecimento e de repertório, que isso pudesse gerar outras ações sobre a cidade. E a residência, nesse sentido, ela foi, então, uma ferramenta para a gente fundamental. Ela aconteceu de formas diferentes. A gente teve, durante 3 anos e meio, 30 residentes, entre artistas visuais, cineastas, urbanistas, a maioria estrangeiros, porque a gente operava muito justamente tentando trabalhar, convidando artistas de fora e trabalhando com urbanistas daqui, ou artistas daqui, ou sociólogos, visando, sempre entendendo a residência como esse lugar de troca e esse lugar de conflito. Que para a gente sempre foi importante como situação. E é importante ressaltar que é um processo que você não sabe onde você vai chegar, né? São processos construídos em rede, são processos construídos sempre com muita negociação, com muita articulação, mas a gente não tem... É sempre aprender a lidar com não sei o que vai acontecer, ao mesmo tempo é fundamental você ter essa comunicação constante de entendimento de quem está participando, o que se deseja. Ao mesmo tempo que a comunicação ela é importante, porque são interesses distintos, entender também e confiar que vai chegar em algum lugar, ou às vezes não vai chegar. Se constrói processos diferentes a partir daí. Eu trouxe 2 projetos desses 30 que a gente trabalhou, que foram mais longos e mais próximos e ligados a um projeto maior nosso que discutia a cidade de São Paulo, chamava São Paulo S.A., que foi junto com esse urbanista Kazu Nakano e um fotógrafo francês chamado Georges Dupin. E foi muito interessante como o processo, assim, a gente está falando de temporalidades, né? O Residência Cambridge vai durar 1 ano e são processos de 3 meses, 6 meses, 1 ano. É muito interessante nesses processos como ações de curto prazo são fundamentais, assim como o tempo, o amadurecimento no tempo de certas questões também são chaves para esses entendimentos. E essa residência e esse trabalho entre o Kazu Nakano e o Georges Dupin começou em 2003 e seguiu até 2006, não linearmente por todo o processo, mas por convites e momentos específicos. Ele partiu, sim, de uma discussão muito grande nossa, que interessava da discussão de São Paulo, dessa estratégia de territorialização, que era o trabalho do Kazu, que é um urbanista muito próximo a Raquel Roni, que trabalhou no Polis muito tempo, teve à frente do plano diretor de São Paulo pela prefeitura recentemente, e que era muito ligado aos movimentos também de moradia e outros movimentos sociais. E para ele e para a gente foi super interessante assumir questões de como sair só do papel, sair só do texto, e como que isso podia ganhar outras escalas. No caso aqui eram fotografias, vídeos, como essas imagens podiam informar aquilo que já estava dado e podiam trazer elementos novos. A gente começou em 2003, então, justamente trabalhando na ocupação da Brigadeiro Tobias, isso em 2002, do MSTC, visitando e ao mesmo tempo, algumas ocupações na Zona Sul. Depois a gente também foi para outros cantos, outros pontos estratégicos da cidade, e o que interessava nessa construção justamente entender como que se davam esses processos de ocupação na cidade, essas estratégias e mobilidades dentro da cidade, que ele foi então articulando com esses textos, mapas e uma série de imagens que a gente produzia junto. A gente ia a campo, eu, Kazu, o Jorge, que não falava português, e muitas vezes com lideranças locais, trabalhando esses lugares e como, no caso, como situar, como dar
era uma dimensão da visibilidade, mas ela é muito mais do que isso. E foram muito conflituosos, porque são situações que a gente vê cotidianamente e elas são ressignificadas na imagem, e no excesso de imagens e na edição dessas imagens, que foi um trabalho feito junto, fotógrafo e urbanista. A escala que a gente teve de trabalho durante esses 3 anos, o Jorge veio 3 vezes para cá e o Cazu trabalhando com a gente constantemente, ela teve como resultado muito mais ainda um formato dentro do campo que a gente chama do campo da arte, né? A gente teve como inserção em revistas de arte da época, como a Número, a gente o texto e essa seleção das imagens num formato expositivo, assim como encontros que a gente promoveu em centros culturais aqui de São Paulo, na própria Exo e nesse caso no Centro Universitário Maria Antônia. Inserção de textos em outras revistas acadêmicas e outras exposições fora do Brasil também. O que é... Então e depois a gente vai voltar, depois eu quero amarrar um pouco questões que vão surgindo de cada um desses embates e dessas discussões. O outro artista que a gente trabalhou também durante 3 anos, ele chama Peter Friedel, é um artista que vem do teatro, trabalhou muito como crítico de teatro e mora na Europa também, em Berlim, mas que sempre ele trabalha numa situação onde ele está. E também, novamente, foi muito importante, porque foi um trabalho de 3 anos e são parcerias que se constrói, né? Não é prover para o artista tudo e ficar de babado, nesse entendimento desses usos e desses interesses, para a gente sempre foi muito importante. Foram trabalhos conjuntos, a gente não tinha dinheiro, aí você vai pensar junto, aí você constrói o projeto junto. Então são processos muito mais de construção dessas parcerias do que um ficar a serviço do outro, embora os interesses sejam diferentes, e isso era muito importante, sempre é renegociado, sempre é reconversado. E ele tem um trabalho já... Peraí, que eu estou voltando. E a maneira de você chegar num lugar que você não tem familiaridade, como sair dessa questão de um olhar mais turístico, estrangeiro, que lugar é esse, assumindo esse lugar, cada artista e cada urbanista que a gente foi trabalhando tinha metodologias e posturas distintas. Para o Peter, para ele foi... a partir de um trabalho que ele já faz há muito tempo sobre playgrounds em cidades, entendendo o playground como, né, o parquinho, como um espaço público da criança, o primeiro espaço público. Ele faz já há 10 anos uma coleção dessas imagens que ele constrói em várias cidades. E foi a maneira como ele ficou aqui 2 meses, ele saía de manhã e ao final da tarde voltava. E ele ia num mapa ainda que a gente tinha de papel, isso 10 anos atrás. Atrás desses espaços e fotografando e problematizando lugares que existiam, lugares que não existiam, criando uma intimidade com um lugar muito maior do que eu, muitas vezes, que sou daqui, que nasci, cresci em São Paulo, que sou arquiteta, que trabalhava em vários lugares. Então é muito importante nisso, assim, também que lugares são esses que a gente vai criando, que intimidades são essas que a gente vai criando e distâncias saudáveis que são necessárias para todo mundo que está envolvido, assim. E era, de novo, sempre essa negociação. E foi a partir dessa experiência dele com a cidade que ele decidiu voltar e falar: eu vou trabalhar sobre o próprio Copan e mais sobre os trabalhadores do Copan. E aí ele voltou, a gente conseguiu construir esse processo, viabilizar a volta dele e fizemos entrevistas com parte dos trabalhadores da época do Copan, que virou um livro
que virou uma exposição também, que participou tanto da Bienal aqui quanto internacional, que fala justamente dessa invisibilidade dos trabalhadores, de como que eles operam no edifício, qual é a vida deles, vão contando isso com muito primor e que vão revelando histórias muito potentes nossas, brasileiras, paulistanas, humanas, através de palavras, através de histórias, dessa história oral, ali no caso de quem trabalha no próprio no Copan. Nessa época que a gente estava trabalhando, foi muito interessante, assim, tinha um movimento muito grande de vários coletivos, como voltou até agora, mais recentemente, e teve justamente no Prestes Maia, com o MSTC, um movimento muito forte de vários coletivos de arte que, nesse período, também passou a trabalhar com eles. E eu participei mais no começo, eu não participei tanto a fundo, mas foi muito importante como processo, porque o que acabou acontecendo questões que perduram e que eu acho que a gente amadureceu muito desde então. Que lugar é esse de um artista que não viveu na ocupação, que vem trabalhar junto, que lugares são esses de possibilidade de atuação. E teve muita confusão no sentido de interesses muito diferentes, ali no caso, do ponto de vista dos coletivos de artistas que vinham de um outro espaço e o movimento de moradia. Eu não sei quem de vocês acompanhou isso ou conheceu. O Caio. E foi muito interessante porque uma das críticas que veio depois, que a gente pode abrir aqui, é justamente sobre esses circuitos desses trabalhos, porque o que foi interessante, por um lado, se trouxe estratégias desde trazer a palavra dignidade e na hora que um dos momentos que a polícia veio para tirar o movimento, eles souberam utilizar essa questão da mídia e pontuar, aí com o coletivo 3 de fevereiro, vários outros, sabendo articular essa estratégia com a mídia, né, naquele momento. Por outro lado, se problematizou muito depois, porque essas imagens foram parar na Bienal de Havana, foram parar em outros lugares, que circuitos outros, esses da arte, que se leva, quem leva o quê, né? E aí acho que tem muitas questões para serem conversadas conjuntamente, assim, porque são circuitos que se cruzam e que vão ter interesses distintos, mas que podem também acrescentar muito um para o outro e de que maneiras, né? E eu acho que essa é uma discussão que eu gostaria muito de abrir com vocês, assim, da gente desdobrar também. Tem um artista que chama Gavin Adams, e ele escreveu sobre esse processo do MSTC no Prestes Maia, que saiu numa revista Cultura e Pensamento do MINC em 2007, que enfim, dá para achar online, e eu também posso compartilhar depois. E aí a gente vai, desse processo da Exo que aconteceu no início dos anos 2000, 2002, 2007, teve um outro processo meu, pessoal, de eu mesma ir para uma residência num outro lugar e experienciar esses outros movimentos. E volto e participei desse processo da 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, que aconteceu em 2013, que tinha essa discussão da cidade... justamente sobre quais são os modos de fazer e modos de usar a cidade. Era para a gente uma discussão fundamental naquele momento e continua. A gente trouxe questões justamente fundamentais da cidade e ainda muito latentes, da mobilidade, do espaço público,
dessa densidade, da infraestrutura da cidade. Quando se opera numa plataforma cultural, como Bienal ou outras, o que a gente consegue fazer isso, que é interessante para compartilhar, a Bienal é entendida como uma caixa de ressonâncias do que está acontecendo, né? A gente tem limites e também tem potências. Oi. Eu estou na frente. Deu? E aí a gente foi trabalhando com isso, a gente foi trabalhando muito nesse processo de quais eram os nossos limites, quais eram as nossas potências. Essa Bienal de Arquitetura, ela aconteceu, ela tinha um nome, mas ela não tinha dinheiro. Ela aconteceu de uma maneira quase entre o institucional e o ativismo, porque a gente foi construindo um processo de discussão semanal, de construção, de articulação institucional para essa Bienal acontecer. Durante um ano e até 2 meses antes da Bienal, a gente ainda não tinha um tostão. E até uma semana antes eu não sabia se ela ia acontecer ou não, embora publicamente, para todos, ela ia acontecer. E isso é um trabalho muito potente, assim, a gente está sempre trabalhando, faz parte quando você vai construindo todos esses processos, aprender a blefar, né? Aprender você inventa esse lugar para ele poder acontecer, e é nessa articulação política de outras pessoas que você consegue construí-las. E essa Bienal foi essa experiência, aí eu fico na frente, numa escala grande, e de responsabilidade também. Então a gente tinha a certeza de que era fundamental acontecer, de que a gente queria lidar não com a arquitetura como objeto, mas com a cidade. Então, trabalhar com a cidade não fazia sentido para a gente ser num lugar fechado, mas sim atuar na cidade, com seus heterogêneos habitantes e possibilidades. E a gente foi construindo, então, essa rede também de espaços culturais ligados à infraestrutura de transporte público, coletivo, que é o metrô, e fazendo essa conversa que, claro, ainda ficou muito nessa parte que a gente conhece, centro-oeste da cidade, muito mais rica e com infraestrutura. E por isso que foi uma chave super importante para a gente construir justamente articulações com o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e o Teatro Oficina, que é no Bexiga, mas não deixa de ser uma situação periférica dentro do centro. E foram processos que a gente começou a construir ao longo durante um ano, com vários estudantes e arquitetos e de várias gerações trabalhando junto, construindo esses processos. Em junho, com a eclosão das manifestações, ficou evidente para a gente que o que a gente estava trazendo era fundamental e que ela tinha que acontecer e que a gente, de alguma maneira, ia fazer acontecer. E ali, ao mesmo tempo que institucionalmente fragilizou algumas articulações que a gente estava fazendo e ao mesmo tempo, nos deu carta branca para fazer aquilo que a gente acreditava que tinha que fazer. Então, nessa relação, quando você não tem dinheiro envolvido ou não tem pressão de patrocinador você pode construir muitas coisas, né? E aí a gente foi justamente nessas ali tinha uma potência e esses deslizes semânticos que a gente opera cotidianamente em várias escalas, você tem que operar com elas, né? A favor do projeto que você está construindo, daquilo que se acredita. E no nosso sentido, assim como a Carmen, claro que o movimento tem uma articulação e uma sabedoria e uma trajetória dessas articulações, a Bienal, numa escala muito menor, a gente também operou dessa forma. A gente chamou secretário da Cultura, secretário do Urbanismo, todo mundo falava, não, vamos fazer, mas então vamos fazer. Então a gente forçou para ter um evento público
mais institucional, visando que eles se comprometessem para que aquele projeto pudesse acontecer. Isso não necessariamente garante, mas foram essas construções que a gente foi fazendo justamente para as coisas poderem acontecer, para você construir. E esse modo de fazer, o modo de usar a cidade, que foi se mostrando cada vez mais, que se antes pareciam duas coisas diferentes, ficou evidente que o modo de usar a cidade que informa como a gente faz a cidade, né? Como a gente faz a cidade, como a gente usa. E aí ele se expandiu para outros modos que a gente foi articulando especificamente em cada lugar, modos de agir, modos de colaborar, os modos de habitar e trabalhando então em cada centro cultural que a gente trabalhou questões específicas. No Centro Cultural São Paulo, que foi o nosso coração, junto com o Sesc Pompeia, a gente trouxe vários projetos. A Bienal, no final, teve 180 participantes, 180 projetos participantes, então muito mais pessoas, entre chamada aberta e convites diretos. Uma experiência que início a gente trouxe justamente os movimentos Occupy, os movimentos das manifestações aqui, outros projetos como o do Saramandaia em Salvador, a Favela da Maré no Rio de Janeiro, um dos conjuntos habitacionais mais significativos na história da arquitetura dos Smithsons em Londres, que naquele momento estava sendo demolido pelo governo, porque esse processo não é exclusivo nosso, de especulação imobiliária, então trazendo experiências locais e de outros locais desses embates e dessas lutas, e ao mesmo tempo justamente como tem nesses movimentos como se tem tanta potência com essas outras ações micros, sejam de horta urbana e outros que também foram ativados ali ou convidados a participar. Uma experiência pontual para compartilhar com vocês, que é no Museu da Casa Brasileira, que é na Faria Lima, que é uma área super rica da cidade. A gente trouxe justamente os modos de habitar e trouxe uma problematização do Minha Casa Minha Vida, assim como um outro projeto de uma ocupação em Belo Horizonte, do Caiová, que o Gilfrida está aqui, que foi assistente... Guarani Caiová, que foi assistente da Bienal, e que foi uma história super potente, pequena, assim, de ações entre essa dimensão institucional, como a gente está falando. Esse grupo entrou como... E clássica de São Paulo, enfim, de alguma maneira não é a primeira, né? Porque eles foram selecionados, mandaram essa proposta, entraram na Bienal, e foi um processo super importante para eles lá, de serem reconhecidos, de sair da página, deles comentarem, de saírem da página policial e irem para a página cultural, que isso é sim uma das estratégias de descriminalizar esses movimentos e construir outros processos. E isso por conta da Bienal, por conta desse convite, e eles também vieram para cá, eles nunca tinham visto uma exposição, e se abriu uma outra situação. Não sei se, Gilfrida, você quer depois compartilhar. Então, são ações que se faz, que algumas são... quando você está nesse turbilhão, são articulações que a gente vai construindo, né? Então, essas práticas artísticas, essas práticas urbanas, como a gente vai articulando nesses agenciamentos de uma Bienal, de movimentos sociais, do governo. Então, são várias instâncias e modos de operar e que, se articulados, eles geram potências e capazes de construir outras maneiras de viver, outros modos de vida, outros modos de existência. E foi muito por isso que a gente que eu me guio nos projetos. E numa outra plataforma, no Sesc Pompeia, a gente trouxe justamente várias experiências dessas posturas muito mais abertas
do ponto de vista dos arquitetos e dos artistas nesses trabalhos, na maneira de construir mundos outros. E um deles, por exemplo, foi a escola flutuante em Makoko, que é perto de Lagos, que fica na Nigéria, que é tão importante para a gente do ponto de vista histórico e tão distante do que a gente sabe contemporâneo. E que é uma escola que foi... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que é uma experiência interessante também, breve, assim, de como ele foi... Como nessa comunidade de 100 mil habitantes, mais ou menos, que moram em palafitas, eles tinham um problema sempre em torno desse lago. E, óbvio, tinha uma escola construída em terra firme que toda hora inundava. E aí esse arquiteto que é de lá de Lagos, ele entra e propõe então vamos fazer uma escola flutuante, porque aí você resolve essa questão da inundação. E em 6 meses, a princípio com o dinheiro dele mesmo e com a mão de obra local e com o material que tinha ali, eles construíram essa escola. E o que é interessante no caso é que essa escola era ilegal também do ponto de vista do governo local. E ele teve a capacidade de articular, primeiro com o próprio dinheiro, depois com dinheiro de Fundação Internacional, dinheiro de ONU, e ganhou uma mídia tão grande internacional que a hora que o governo queria tirar, ele não conseguiu tirar porque tinha uma força e uma potência internacional dessa escola e uma atenção e um cuidado. Então é uma lógica super interessante, de prototipar um processo, de prototipar essa arquitetura, mas uma arquitetura não no sentido só do objeto, mas também, porque ela tem esse apelo tanto estético quanto político, quanto na sua multiplicação, né? E eu acho que tem essa inteligência... E ele continua fazendo pesquisa e trabalhando para construir outras... ali. E por último eu vou trazer o Alborg e essa experiência em Cidade Tiradentes, e eu quero compartilhar com vocês um vídeo de 10 minutos e depois fechar com questões. Pode ser? Só para situar, na Bienal a gente teve 3 residências que a gente chamou, que foram um laboratório da Bienal, do meu ponto de vista, porque não foi só na representação, mas a gente chamou arquitetos e artistas para trabalharem junto em territórios específicos, com comunidades específicas, de fato, da Bienal atuando concretamente. Vamos lá? Discutir o direito à cidade, a educação e de centralizar também as atividades da Bienal, a gente se juntou com o NACO, que é um coletivo de arquitetos que já tem uma preocupação e uma experiência em trabalhar também em regiões periféricas, e surgiu essa ideia de a gente fazer atividades da Bienal de Arquitetura aqui, num processo com muita participação da comunidade e com muita troca. Então surgiu a ideia de pegar esse grupo recém-formado nessa iniciativa aqui do Centro Cultural e de trabalhar isso junto a um outro coletivo que é o Alborg, que é um coletivo equatoriano. E a ideia é essa residência, eles ficarem um mês aqui, imersos aqui nessa realidade e propor uma oficina. Essa comunidade está aqui há alguns anos e também durante esse processo de começar a construir esse mega prédio público aqui, o pessoal que está aqui sempre teve aquele receio, uma hora vão tirar a gente. Já teve ameaça de tirar o pessoal daí várias vezes, entendeu? O pessoal resistiu, o pessoal construiu, é a casa do pessoal e tal. A questão é que o pessoal não quer só ficar, quer ficar e viver bem aí. Aí existe esse problema do esgoto, é um problema sério, né? Porque já é saneamento básico, o dia de calor você tem um mau cheiro horrível.
O desafio que nós temos aqui como grupo é de tentar inserir o debate de arquitetura, que normalmente fica encerrado dentro de discussões de órgãos de obras públicas, de serviços públicos, saneamento básico, com uma questão de formação cultural, cívica e um apoio em geral para a população entender quais são os direitos deles. Acho que passa, de certa maneira, pelo esse equipamento cultural que é o Centro de Formação Cultural. Nosotros venimos a hacer lo que están viendo ahí, o sea, huecos, comer con la gente, trabajar con la gente. Venimos a preguntarle a la gente qué quiere hacer, nosotros damos algunas ideas, ellos dan otras y luego le hacemos cosas. A dinâmica que o grupo Equatoriano Albora propõe tem características muito interessantes, porque eles lidam de fato com atividades curtas, de rápida produção e de interesse de fazer algo que se materialize com muita clareza. São objetos de arquitetura que são também símbolos, né? São abrigos, pontes, bancos, escadas, simbologias de como o homem ocupa o espaço, transforma a natureza e acaba criando cidades. Teve contatos, digamos, graduais em relação à comunidade. As reuniões começavam com 10 pessoas, 12 pessoas. Nas últimas a gente já conseguiu entre 30 e 40 pessoas. Então tem sido um processo gradual de conseguir, especialmente a confiança deles em relação ao que a gente estava propondo, né? Teve um encontro que reuniu dois grupos diferentes. Um grupo que era o pessoal de residência aqui do bairro da Cachoeira das Graças, que tem interesse de melhor relacionar-se com o centro cultural, tanto no acesso quanto no usufruto, mas também recebeu um pessoal que tem um campo mais amplo. Quem trabalha com cultura aqui no bairro Cidade Tiradentes e que estava interessado em ocupar o centro cultural de uma maneira mais efetiva. E esse é o desafio, como materializar algumas questões de luta cultural e luta de construção da cidade. Nossa preocupação sempre foi muito grande em deixar todos responsáveis por esse processo, pelo projeto, pela obra, para que de alguma maneira isso fizesse com que principalmente a comunidade se apropriasse disso de fato e que conseguisse levar isso além da oficina da Bienal. A dinâmica proposta pelo grupo de arquitetos foi um concurso de ideias. O concurso de ideias lançou duas perguntas: se essa rua fosse minha, e a outra pergunta foi: se o centro cultural fosse meu, um equipamento de cultura do Estado que ia realizar uma área em que a única presença do Estado se dá equipamentos de educação e saúde e assim, meios suficientes para a demanda, e de repente equipamentos de cultura que tem mais coisas para que servem. Esse processo ele vai fortalecer e qualificar também essa luta dos moradores, né, para poder melhorar esse espaço de uma forma mais estrutural mesmo, né? Então, e, na verdade, quando eu digo qualificar, fortalecer o processo político. A gente conseguir, de fato, ter um equipamento público que está inserido, rodeado de uma área de lazer e que seja a extensão do passeio público, né? Então, de fato, construir um modelo de espaço público aberto, integrado. E isso não é fácil, principalmente num bairro como esse, que a gente tem um histórico de uma relação crítica entre Estado e população, né? Pela negligência, pela ausência do Estado. A gente estava tentando justamente pegar esse ponto, assim, que é fazer alguma coisa para que eles legitimem o lugar deles aqui, fazer a conexão desse povo que mora aqui com o centro cultural. Então aqui, fazer uma ponte no córrego, antes mesmo do córrego estar adequado e saneado, no fundo tem um caráter simbólico muito grande. Você demonstra que existem cidadãos utilizando aquele espaço e que aquele espaço precisa ser readequado urgentemente. E demonstra até onde pode ir o esforço coletivo da população e onde entra o Estado. A gente tinha um plano feito em parceria com a comunidade, né? Que era de fazer essa ligação com o centro cultural, mas a gente acabou não levando em desenho, e isso aproximou um pouco da gente, da comunidade também. Isso acho que fez com que eles tomassem um pouco mais para si essa postura de fazer a obra acontecer e fazer mesmo o projeto. Então a gente tinha que fazer uma escada, resolvia com os arquitetos e a comunidade que estava presente ali, os moradores, como ia fazer, riscava, começava a fazer como foi feito do outro lado da ponte, como foi feito no caminho, nas escadas, dentro do centro cultural. Já teve criança aqui que já pegou o braço, escorregando nesse barranco aqui, sem ter escada para subir, teve que dar a volta lá para aquele meio mundo da rua. E a senhora, minha avózinha ali, não coitava nunca veio para cá. Acho que não tinha acesso mais
placa que foi fixada, estabeleceu esse caminho que descia uma escadaria que era central para o projeto, chegava na passarela, né, na ponte, continuava pela rua que eles esperam que um dia exista ali na frente da casa deles, a gente espera que esse trabalho sirva para ajudá-los a conseguir. Passava por essa rua, entrava no centro cultural, a gente fez algumas escadas, chegou na pista de skate, que era o limite da construção que vinha lá do centro cultural, e a gente cortou um pedaço dos guarda-corpos para que as pessoas pudessem passar sem ter que pular ou passar por baixo, que era o que acontecia na verdade. Uma estratégia que eu acho que foi acertada, que foi de pensar nas ações que seriam concretas e imediatas, que se dariam nesse tempo, mas não deixando de lado diversas frentes que a gente abriu para atuar em relação aos problemas maiores, às demandas maiores, porque a gente não deixava de ser questionado em relação a elas. Né? A população, eles entendiam que faltava ter uma maior participação, seja nas atividades que o Centro Cultural propunha, seja também propondo projetos de ocupação daquele espaço. A partir disso, a gente organizou um evento de ocupação mesmo, ocupação porque ele foi feito de maneira independente, todo organizado por produtores e agentes culturais locais. O evento cultural ele tinha basicamente 3 objetivos fundamentais. O primeiro era comunicar, era dizer o que estava acontecendo ali naquele período da residência, naquele mês. Quem eram aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, quem eram as pessoas da comunidade que estavam trabalhando ali. O segundo objetivo é que nesse evento de ocupação, quem fosse participar teriam que ser manifestações culturais locais. Então a rapaziada do rap, a rapaziada do funk, o pessoal do skate, do grafite. E por fim, o outro objetivo era mobilizar esses agentes culturais locais para que juntos eles conseguissem propor projetos futuros de parceria com o Centro Cultural. Porque isso daqui, dentro do princípio, foi de muitas de moradores e de indicações políticas que a gente fez. Então, esse Centro Cultural é nosso, é verdadeiro, é nosso. Quando a gente conecta pensamentos centrais, pensamentos periféricos, sociólogo, com arquiteto, com liderança comunitária, produtor cultural, como é o Natal, um pedreiro, como é o Romário, com essa linha de frente, que é a GEPI, toda essa equipe, que é uma equipe fantástica, eu acho que nasce algo novo. Nos preguntamos, ¿para qué sirve un arquitecto? ¿Para qué sirve la Bienal? ¿Para qué sirve un centro cultural? ¿Qué es lo que puede hacer la gente junto? Lo que nosotros generalmente hacemos cuando nos empiezan a preguntar qué es lo que hacen es esto. O sea, miren lo que estamos haciendo. Estamos llamando a la gente, incluyéndoles para que empiecen sus propias ideas a ser construidas. A mí me parece importante que las cuestiones que están pasando aquí, que parecen puntuales o que parecen de un sitio solamente, no son. Son cuestiones de cómo se planean las ciudades. Pode parar, volta, eu vou só fechar. Para por aqui. Bom, Esse centro era um centro cultural francês? Os franceses fizeram um evento lá também, mas... Esse Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, ele foi inaugurado em dezembro de 2012, um pouco antes de entrar o Haddad. Mas ele é da Prefeitura de São Paulo, e o Guilherme César, que vocês viram, mora lá há mais de 10 anos, e esse Centro Cultural é uma conquista dos moradores de Cidade Tiradentes para ter esse equipamento. E aí foi uma conversa que a gente começou em dezembro de 2012, janeiro de 2013, foi a primeira conversa que eu tive da Bienal, foi com o Guilherme, eu, o Guilherme, ele, o outro curador,
que veio propondo para trabalhar junto, dessa importância. E aí foi um processo que a gente foi construindo para conseguir fazer acontecer, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada, tinha um processo. E a hora que o SESC entrou como parceiro, a gente conseguiu viabilizar essa parte da Bienal com mais força, assim. E aí é super, só para completar, enfim, quero abrir para essas conversas, acho que várias questões vêm. A gente estava falando de temporalidade, né? Esses arquitetos do NACO trabalham muito tempo, já trabalhavam muito tempo em Cidade Tiradentes, em projetos diferentes, ligado à usina, ligado a outros projetos, se formaram nesse contexto da Bienal. A gente convidou o Albord para trabalhar junto, foram duas metodologias, modos de trabalhar diferentes, mas tinha evidentemente que ter lideranças específicas ali junto da Garça, a gente entendeu o que seria possível fazer naquele espaço de tempo limitado e que ao mesmo tempo gerou muita coisa, né? Então, em 40 dias você consegue fazer muita coisa. Ao mesmo tempo, eu voltei lá 6 meses depois e voltei de novo e o Guilherme criticou muito a gente, porque teve um efeito Cinderela. Se por um lado a Bienal, o fato de ser Bienal, o fato de ser esses projetos culturais, ele ajudou, a prefeitura não vinha há anos, aí veio, limpou o lixo da rua, começou a se articular, respondeu, porque tinha uma certa dimensão institucional. Eu falei, ótimo, se a gente não tem, a gente ainda tem essa força, vamos usar isso a favor, né? Eu digo a Bienal de Arquitetura. E o NACO tinha a intenção de continuar esse projeto lá, mas eles não conseguiram viabilizar e acabou se dispersando. E o Guilherme segue, tem a ponte está lá, cria uma outra ponte do lado. Óbvio que mudam alguns usos daquele desejo inicial, mas ele criou sim essa condição de troca de gente que nunca tinha entrado, dessa apropriação, embora pudesse ter tido muito mais outros desdobramentos se tivesse tido um acompanhamento maior que a Bienal não pôde dar ou construir, não que seja dela essa função necessariamente, mas é interessante pôr isso em questão, assim. E aí entender também se o tempo, como é que quem está lá, como é que vai usar da melhor maneira. Então ele falei, vamos usar ao máximo a Bienal como estrutura para o que precisar, o que puder fazer aqui. Essa a nossa força. Então entender esses movimentos, acho que essa inteligência está presente, sem dúvida nenhuma, nos movimentos com muito mais primor também, ou tanto quanto, mas como estratégias possíveis dessa construção dessa cidade que a gente deseja, que passa por tantas camadas aí, e pelas pessoas, né? Acho que são instituições, mas são as pessoas, e essa construção. É isso, estou aberta para conversar e ouvir e compartilhar. Obrigada.